Sename, Secretaria Nacional de Missões, órgão da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, há 40 anos, povoando os céus. Graças a Deus, aqui na nossa Secretaria Nacional de Missões, nós estamos com a nossa missionária Francisca Maria. Ela é missionária em Guiné-Bissau, continente africano. E conosco, ela vai agora cumprimentar os ouvintes da Rádio Sename. Minha prezada irmã, a paz do Senhor. A paz do Senhor, e quero a paz do Senhor a todos os ouvintes. Missionária, há quanto tempo que a irmã está no campo missionário? Vamos fazer 16 anos agora, pela misericórdia do Senhor. E como foi seu chamado para a obra missionária? Como começou tudo isso? Como Deus te chamou para essa missão? Começou pelo seguinte: desde quando Jesus Cristo me salvou, eu senti o desejo na minha alma de fazer algo para o Senhor, porque o que Ele fez na minha vida foi grandioso e eu não teria condição de pagar. Então, me coloquei à disposição do Senhor. E aí o Senhor foi falando, foi tratando comigo, mas quando Ele falou realmente foi um dia eu estava no trabalho e levei uma revistinha Raio de Luz para ler. E nessa revistinha Raio de Luz dava um testemunho de uma missionária chamada Rosinha. E essa missionária se encontrava em Guiné-Bissau, na guerra, em situação muito difícil. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu gostaria tanto de estar ali, naquele país. Eu não queria que Tu me desse a oportunidade de outra coisa, porque eu sou muito pequena, mas que eu poderia lavar os pés da Tua filha quando chegasse cansada e eu estar ali para lavar os pés. E de repente, o telefone ao meu lado tocou. Eu era secretária de uma médica e o telefone tocou do meu lado e a amiga que estava do outro lado disse: Francisca. Eu digo: oi, amiga. Ela disse: tu tá falando tão longe como se tu estivesse na África. E eu disse: olha, não estou ainda, mas estarei em nome de Jesus. Então daquele dia em diante as coisas foram acontecendo. Trabalhamos com criança na nossa igreja, trabalhamos com senhora na escola dominical e depois fomos dirigir um círculo de oração pela misericórdia do Senhor. Depois fomos convidados pelo saudoso pastor Estevão de Souza para trabalhar entre os índios Guajajara, no Maranhão. E aí depois fomos convidadas pelo atual presidente das Assembleias de Deus no Maranhão, Pedro Aldir Damasceno, para trabalharmos em Viana, na Baixada Maranhense. E depois de lá o Senhor concedeu o desejo no nosso coração, que foi chegar a Guiné-Bissau. E hoje estamos lá felizes. Graças a Deus. E a chegada da irmã, a sua família também, a irmã foi sozinha, foi com o esposo, se casou lá, como foi isso? Eu fui sozinha, né? Pela misericórdia do Senhor. E algumas pessoas, amigas, diziam assim: olha, Francisca, a mulher sozinha na África é muito difícil, porque os homens lá não têm respeito por elas, os homens são machistas. Mas eu sempre respondia, eu dizia: olha, o Deus que vai me enviando, Ele sabe meu endereço, pois é Ele que vai me levando. Então eu não vou esperar um marido não, aqui sentado esperando o marido não, porque o meu Deus que eu sirvo, Ele tem poder. E então aconteceu que quando eu cheguei na Guiné-Bissau, o meu esposo já estava a me esperar. Oh, que bênção, graças a Deus providenciou tudo então, né? Tudo. Em 2003 casamos e trabalhamos juntos pela misericórdia do Senhor. Qual o nome dele? Ok, Agbai. Ah, que bênção. E agora também a sua adaptação naquele país, os horários, alimentação diferente, cultura diferente, como foi a sua adaptação? Confesso aos irmãos que é dolorido, né? Porque você vai para uma terra dessa, completamente diferente da nossa alimentação. E inclusive estou num país dos mais pobres do mundo, o 5º país mais pobre do mundo. Então imagine só a dificuldade. É um país onde o governo, desde quando eu cheguei lá, nenhum governo, presidente, nem um primeiro-ministro terminou o seu mandato. Então é um país de guerra, é um país assim muito difícil, de conflitos, de instabilidade política. Então é muito difícil. Então quando eu cheguei lá a primeira vez, eu fui trabalhar a 310 quilômetros da capital. Então imagine a capital, depois de uma guerra, eu cheguei lá, a guerra tinha acabado, sangue no chão, lixão, sabe? Foi um negócio muito difícil. Imagine a 310 quilômetros, como não estava lá. Então fomos para lá e então foi muito difícil para mim. Eu comia
coisas que nunca tinha comido, eu bebi coisa que nunca tinha comido, eu dormia onde nunca tinha dormido, mas eu louvo e glorifico a Deus, porque para mim tudo isso que passamos é um grande privilégio para mim. Agora, missionária, qual foi a estratégia que Deus deu para a prezada irmã de conquistar as pessoas, de evangelizar, de anunciar o evangelho de Jesus? A estratégia que o Senhor me deu, eu cheguei naquela tabanca, as pessoas me receberam como eu tinha sido enviada realmente por Deus, eles diziam abertamente, essa mulher foi enviada por Deus, lá naquele lugar não tinha um hospital, naquela terra não tinha uma escola, naquela terra não tinha uma igreja, nem católica, nem evangélica, naquela terra reinava a treva e demônio tendo liberdade de fazer tudo aquilo que ele queria fazer. Então, de repente, Deus nos deu uma estratégia de abrir uma escola. E aí eles ficaram muito contentes, porque a maioria das pessoas, seus filhos estavam sendo criados por outras pessoas, gente grande, né? As pessoas idosas estavam forçosamente trabalhando, então eles necessitavam que seus filhos viessem para a aldeia para trabalhar para eles. Então, com a abertura da escola, foi assim, uma coisa de Deus. As crianças, os jovens, os adolescentes começaram a voltar da onde eles se encontravam, não é? E foi assim uma felicidade tremenda. E ali, na minha casa, nós começamos uma escolinha de noite, não é? E era escolarização de adulto e escolarização de criança, escolarização de jovens. Então foi uma coisa linda. Então, antes de todo e qualquer trabalho, iniciava ali pregando a palavra de Deus, falando de Deus, e Deus foi assim tocando nas vidas, e os meninos foram, as crianças foram se convertendo, os adultos não, porque os adultos eles são mais resistentes, porque eles têm pacto com o Irã, que se chama demônio, o demônio lá é chamado de Irã, então são mais resistentes, mas as crianças, elas foram mais, elas aceitaram com mais facilidade. Então a coisa foi indo, as crianças, os jovens, os adolescentes, e depois os grandes endemoniados chegavam e Jesus libertava pela sua misericórdia. E depois aquela escolinha na minha salinha, ela foi se tornando tão grande que tivemos que construir uma igreja de adobo, não é, para abrigar os meus irmãos e funcionar também a escola. E hoje nós temos feito de adobo, né, na simplicidade, porque não temos condição de construir, né? O nosso desejo é construir a nossa igreja e a nossa escola de alvenaria e cobrir de zinco mesmo, mas até agora não tivemos. Mas estamos lá, não estamos na chuva, estamos lá louvando e glorificando ao Senhor. A irmã conquistou as crianças, jovens e adolescentes, porque a maioria da população são jovens, crianças e adolescentes, não é verdade? E aí a Deus começou a abençoar, o trabalho cresceu. E a irmã começou também a fazer essa obra. Isso aí é verdadeiramente uma obra social, de criar uma escola e através daí de evangelizar, não é? E a igreja no Brasil também ajudou, tem ajudado a nossa irmã nessa sua missão. Eu não quero nem só voltar a nossa fala anterior, que nós também ajudamos na área da saúde, né? Como auxiliar, antes de sair, pela misericórdia do Senhor, nós fizemos pela Universidade Estadual Maranhão o curso de biologia, e era auxiliar de enfermagem, fui professora há 25 anos, então tudo isso aí nos ajudou. Eu fazia parto, né? Fazia tudo, tratava malária, enfim, tudo aquilo que o meu povo necessitava, eu estava lá, e o Senhor conosco, nos dando vitória, né? Então, quanto ajuda, a igreja nos ajudava dentro da medida do possível, né? Era a Assembleia de Deus, né? Na época, não é? Nos ajudava lá, não é? Com aquele trabalho. Mas depois foi necessário a gente vir a Brasília, e hoje nós somos apoiados, não é, por a Igreja Batista Central de Brasília. Amém, graças a Deus. E a irmã tem um testemunho, se bem que a irmã tem vários testemunhos, todo esse tempo lá em Guiné-Bissau. A irmã poderia, resumidamente, contar para nós um testemunho, uma obra que Deus tenha feito, um milagre que Deus tenha feito lá na sua obra missionária? O senhor sabe, nós temos 2 projetos. O primeiro projeto foi na área de evangelização. Implantamos várias igrejas, várias escolas, na tabanca que trabalhamos. Então nós temos milagre lá, grandioso. E depois nós temos outro projeto que nós vamos falar um pouquinho dele também. Então lá na aldeia, muito interessante essa sua pergunta. Lá na aldeia eu me lembro muito bem que um certo dia uma senhora, eu falava para as crianças, não é, os adolescentes, para todos aqueles que participavam do culto, eu dizia que Jesus é um Deus que
que Jesus é um todo-poderoso, que Ele cura, que Ele ressuscita, que Ele liberta, que Ele faz maravilha, que só Ele sabe fazer. Então você sabe que criança, você fala as coisas para Ele jamais esquecerá. Então uma certa feita, uma senhora, ela saiu para ir um choro. O que é choro? O choro é uma sentinela, nós chamamos de choro. Então a senhora foi para o choro, ela foi de dia e à madrugada ela retornou com as amigas, tinham tomado algumas, né? E vinha voltando alegremente com as suas amigas e de repente ela sentiu algo, as pessoas lá andam de pé porque não tem meio de transporte. Então a gente anda lá 15, 20, 25 quilômetros a pé e de volta na beleza, né? Bom, então essa senhora vinha voltando. E de repente ela sentiu algo que tocou nela, mordeu, ela sentiu alguma coisa que ficou na perna. Aí pegaram a lâmpada e foram ver, ainda viram o rabo da cobra entrando lá no mato. E aí não demorou pouco, a mulher passou mal e caiu logo, os amigos pegaram e levaram pro feiticeiro. Eu estou na minha casa dormindo, junto com a menina que Jesus nos deu para ir trabalhar conosco. Então, e ficaram lá com essa mulher e ela de mal a pior. A cobra tinha mordido e a mulher de mal a pior, ao ponto de já ficar escumando e tal, os filhos lá gritando. E o feiticeiro de Abacuse viu lá que não dava jeito, disse: leva para missionária. E aí bateram lá na porta: ei, missionária. Eu disse: Isabel vai ver quem é. Isabel levantou e aí a mulher já estirada lá, já quase morta. E o meninozinho, quando eu abri a porta que saí, o meninozinho segurou na minha saia. Disse: olha, a senhora tem falado aí que Jesus cura, que Jesus faz maravilha. Olha como é que tá a mamãe. Então eu quero que Jesus cure a mamãe, porque nós somos muitos. E os bichinhos tudo gritando: eu quero que Jesus cure agora, que Jesus faça uma obra na vida da minha mãe. Bom, eu não tive outra alternativa a não ser voltar para o meu quarto e dizer: ah, Senhor, tu sabe que eu não tenho soro, tu sabe que eu não tenho medicamento aqui para esse tipo de coisa. Mas tu é um Deus que faz milagre. Então me orienta agora, Espírito Santo de Deus. O que é que eu posso fazer para que essa mulher sobreviva e cuide dos seus filhos? E o Espírito Santo falou no meu coração, disse: pega uma essa infantil e desmancha aí um pouquinho de água na colher e dá para ela. Então foi aquele remédio que dei àquela mulher e ela levantou. Hoje ela não é crente não, mas os filhos são, e ela está viva e eu não perdo a esperança de ela um dia chegar para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus é bom, maravilhoso, e a sua misericórdia dura para todo sempre. E agora a nossa missionária que está lá em Guiné-Bissau, a missionária Francisca, ela vai agora falar dos seus 2 projetos. Qual o primeiro projeto que a mãe deseja falar? Nós já falamos agora, o senhor nos perguntou a respeito do trabalho lá no sul do país, né? Em Bissásima, Salanca, Gamitilha, por toda essa terra, a gente implantou a igreja, implantamos escolas. Mas depois de 11 anos o Senhor falou conosco novamente: minha serva volta para a capital e vai cuidar dos pequenininhos para mim. Bom, eu senti dificuldade, confesso aos irmãos que a vida da tabanca ela é simples. A vida da tabanca, você come o que lhe aparece sem muitas condições financeiras, não é? E de repente o Senhor nos manda para ir para a capital. Bom, orei a Deus e eu disse: eu vou, Senhor, porque eu aprendi com o decorrer do tempo que melhor é obedecer do que sacrificar. E fui confiando na providência do Senhor, sem dinheiro, sem nada, e fui com meu homem para a capital. Chegamos lá na capital, alugamos um anexo. Não disse para ninguém que ia abrir um orfanato, só compartilhei com meu homem. E alugamos um anexo com 4 compartimentos. E ficamos lá, eu fiquei lá com meu homem orando ao Senhor e dizendo para ele que ele pudesse contar comigo nos seus projetos. E um certo dia bateu alguém lá no portão e a pessoa disse: eu quero falar com a missionária. E aí levaram a pessoa até mim. E quando chegou lá, uma senhora de idade, uma mulher grande, porque lá nós não chamamos velhas e nem velho, nós chamamos homem grande e mulher grande. Então aquela mulher grande, ela chegou com um bebê de 1 mês e meio no braço e mais um de 2 anos segurando a saia dela. E fala para mim, eu disse: sente. E eu perguntei, eu disse: o que é que a senhora deseja falar comigo? Ela disse: eu vim deixar esses meninos aqui para tu. Eu disse: por que a senhora veio deixar esses meninos para mim? Porque eles são malditos. Maldito por quê? O que é que uma criança dessa é maldita? Porque por causa deles minha filha se matou. Eu disse: me conta essa história. Com a culpa dessas crianças, me conte, sente. Ela foi dizer: porque minha filha era casada com um homem, balanta, e nós somos mandiaco, e esse balanta bebia muito, e eu, mas meu marido, tomamos a filha dele e os filhos, e dissemos para ele que ele tinha que deixar de beber, que depois a gente tornaria, devolvia os filhos. E ele
nunca foi buscar, e minha filha se desgostou e se matou, e por isso esses meninos também nós não queremos. Eu disse, pois está bem, eu fico com as crianças, são malditas, de hoje em diante serão abençoadas, no nome de Jesus. E hoje temos 39 crianças aos nossos cuidados. Quero dizer aos irmãos que tem sido muito difícil, a dificuldade tem sido muito grande. Nós tivemos que alugar casa. Lá o normal é uma criança comer uma vez por dia, a pessoa comer uma vez por dia. Tentamos dar 5 refeições para aquelas crianças, mas tem sido muito difícil. Estava com 5 anos que não vinha ao Brasil, vim agora pedir socorro, pedir ajuda para as pessoas que amam a obra missionária, nos ajudar ali, construir um local maior, porque estamos apertados, as crianças cresceram, não tive mais condições de receber crianças, devido ao ambiente que se tornou pequeno, e alimentar aquelas crianças. Temos 12 funcionários, 2 casas alugadas, porque é onde eu estava hoje moram as crianças, eu tive que alugar uma próxima. E temos 12 funcionários, temos 4 professores, no próprio lado tem uma escolinha. As crianças que estão iniciando a vida escolar estudam no próprio orfanato. E as crianças que estão com a escolaridade mais avançada, essas crianças, elas são 12, estudam fora, esse ano vai 14, estudam fora. Então as necessidades são tremendas. São 39 crianças. 39. Normalmente as famílias lá alimentam-se uma vez por dia. E a irmã está se esforçando para dar 5 refeições por dia. 5 refeições por dia. E é de manhã um pedacinho de pão com um pouco de leite. Meio-dia, de manhã o café. 9 horas da manhã a criança recebe 2 biscoitos Maria, mais um suquinho. E aí meio-dia vem um pouquinho de arroz com feijão, ou o que tiver. E aí a criança vai descansar, aqueles menores, os maiores vão para a escola. Aqueles que estudam de manhã vão descansar também. E às 4 horas levanta para fazer os seus deveres. E 4 horas eles recebem novamente 2 bolachinhas e um pouquinho de suco. Às 6 horas da tarde recebem mais o jantarzinho e vai logo para a cama. Porque criança salta, pula, dá fome. E eu não tenho mais condição de oferecer um copo de leite. Isso sem falar nos bebês. Entre eles, 14 são bebês que precisam de fralda, de leite e consulta médica. Você sabe de tudo que a criança necessita. Então tem sido muito difícil para nós. Amados, vamos ajudar, vamos contribuir. É uma obra missionária onde fazer missões. Você pode fazer missões de 3 maneiras: orando, indo, e também você pode fazer missões contribuindo, ajudando a obra missionária. A nossa missionária, ela está com esse projeto muito interessante com crianças, e ela, como os irmãos já acabaram de ouvir, normalmente lá em Guiné-Bissau a maioria das famílias tem uma refeição por dia. Uma refeição por dia. E com esse projeto que ela está desenvolvendo lá em Guiné-Bissau, ela está se esforçando para alimentar 39 crianças, fora os funcionários, não é verdade? Com 5 alimentações por dia. Como ela mesma falou, ela dá 2 bolachinhas, 2 biscoitinhos, dá 2 biscoitinhos de maizena, dá um copinho de leite para essas crianças, e Deus tem ajudado. Mas, meus amados, precisamos apoiar esse projeto, apoiar essa obra missionária. No finalzinho da sua entrevista, irmã, a senhora vai deixar o contato e também o banco, a agência, a conta, para que o povo de Deus possa ajudar a nossa empresária missionária. Amém? Amém. Obrigado. E eu conto com a ajuda dos amados irmãos nesse projeto. É um projeto, amados, que vocês com certeza não verão. Muitos terão condição de ir lá, as portas estão abertas, receberei com todo prazer e alegria. Mas muitos verão os frutos lá no céu. E a Bíblia nos diz para nós juntar tesouro nos céus. E tesouro nos céus são almas. E eu estou lá lutando, não é? Para ganhar almas para o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém, graças a Deus. Agora minha prezada irmã vai falar sobre o segundo projeto, não é? São esses 2 o projeto. São esses 2, o projeto de implantação de igreja. Por exemplo, esse projeto de implantação da igreja, como nos afastamos de lá, ficou pessoas trabalhando, porque eu jamais poderia deixar esse trabalho lá. Então, tem obreiros que nós necessitamos de pessoas que adotem esses obreiros, né? Um obreiro desse você pode adotar com R$50, não é?
com R$50. É uma pessoa nativa. Então ele vai se alimentar de acordo lá com a aldeia, não é? De acordo com a sua alimentação, não é? Então o costume deles. Então com R$50 você pode estar nos ajudando naquela obra grandiosa, não é? Onde tudo começou, não é? Está lá. Tem pastores com 5 filhos, tem jovens, não é? Que nasceram para Cristo e hoje já estão dirigindo congregações. Então precisamos desse apoio, tanto no orfanato como aquela obra que está lá a 300 quilômetros da capital. Agora a nossa missionária vai dar o seu nome completo, vai dar os seus dados para nós fazermos a contribuição, e você vai ver aqui embaixo no vídeo, na parte inferior do vídeo, todos esses dados para que você possa anotar, levar para a sua igreja e a sua igreja possa também contribuir. E vai ser uma bênção e a obra de Deus vai crescer em nome de Jesus. Missionário, seu nome completo, tá? E os dados, o banco, a conta corrente, a agência, por gentileza. Sim. Agência 1611/X. Conta corrente 8.684/3. Francisca Maria da Conceição Lima, Banco do Brasil. Amém, amém. Graças a Deus, muito obrigado à nossa missionária que está lá em Guiné-Bissau fazendo a obra de Deus. Que Deus possa abençoar a senhora, seu esposo, e que o povo de Deus, aquela obra lá, o seu ministério possa crescer cada vez mais, em nome de Jesus. Querido, muito obrigado. E além das ajudas financeiras, eu quero contar com as vossas orações, porque as orações, elas são muito importantes para o missionário. Obrigada. É a nossa rádio Sename, a rádio que toca missões. Amém. A rádio que toca missões.